O sol se punha no horizonte do sertão nordestino, tingindo o céu de vermelho sangue, enquanto Januário Alves olhava pela última vez para a terra ressequida de sua pequena propriedade. O velho caboclo, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas, por 60 anos de trabalho, nunca imaginou que sua vida terminaria assim, ajoelhado na poeira, implorando pela própria morte. Diante dele, 3 homens encapuzados. O mais alto deles segurava uma espingarda apontada para sua cabeça. Eram os capangas de Coronel Damasceno, que há anos tentava tomar suas terras. Assina logo esse papel, seu velho teimoso, bradou um dos homens, esfregando o documento de transferência de propriedade na cara de Januário. O coronel tá cansado de esperar. Prefiro morrer do que entregar o que é meu. Januário respondeu com a voz firme, apesar do medo. Essa terra foi do meu pai, e do pai dele antes. Nenhum coronel vai tomá-la de mim. O homem com a espingarda deu uma risada seca. Então vai morrer mesmo. O que aconteceu em seguida seria contado por gerações nas rodas de histórias do sertão. Enquanto encarava seus assassinos, Januário ergueu os braços para o céu, onde uma lua cheia começava a surgir entre nuvens esparsas. Que meu sangue amaldiçoe essa terra, gritou com toda a força que restava em seus pulmões. Que minha carne vire fera e meus ossos virem garras. Na lua cheia eu voltarei, e nem Deus nem o diabo poderão impedir minha vingança. O tiro ecoou. Na vastidão do sertão, o corpo do velho Januário tombou sobre a terra seca, seu sangue misturando-se ao solo vermelho. Os capangas riram da maldição do velho e o enterraram ali mesmo, sem cruz nem reza, antes de voltarem ao casarão do coronel Damasceno para relatar o sucesso da missão. Naquela mesma noite, enquanto o coronel celebrava sua nova aquisição, com cachaça cara e carne de sol, a primeira lua cheia após a morte de Januário brilhava sobre o sertão com intensidade sobrenatural. Ninguém nunca saberia dizer ao certo se foi a maldição do velho ou algo mais antigo, adormecido naquelas terras desde tempos imemoriais. O que os moradores da região testemunharam foi uma transformação que desafiava a natureza e a razão. A cova rasa onde jazia Januário se abriu. O corpo do velho, que deveria estar começando a se decompor, contorceu-se numa dança macabra. Ossos estalaram, músculos se retorceram, e pele se esticou enquanto pelos grossos e negros brotavam por todo o corpo. A coluna se arqueou, e o rosto humano se projetou para a frente, formando um focinho longo e cheio de presas afiadas. Na primeira noite após sua morte, Januário se ergueu da sepultura transformado em uma fera que não era totalmente lobo, nem completamente homem. Era um lobisomem, uma criatura das lendas europeias adaptada à crueza do sertão brasileiro, mais feroz e mais sedenta de vingança do que qualquer uma de suas contrapartes do velho mundo. Parte 2. A fazenda Damasceno 3 meses se há. Passaram desde a morte de Januário. A fazenda que antes pertencia ao velho, agora ostentava uma placa imponente na entrada. Fazenda Damasceno. O velho coronel não poupou esforços para transformar a pequena propriedade em uma extensão de seu império. Derrubou a casa simples de Januário e ergueu um galpão para armazenar as colheitas e abrigar trabalhadores temporários. Ademar Damasceno era um homem de 60 e poucos anos, gordo e de aparência imponente. Seus olhos pequenos e sua boca fina raramente demonstravam qualquer emoção, além do desprezo. Homem ambicioso, havia expandido suas terras ao longo dos anos através de métodos que variavam entre negociações desvantajosas e violência explícita. O coronel nunca acreditou em superstições. Para ele, as histórias de assombrações, mulas sem cabeça e lobisomens não passavam de estratégias dos pobres para amedrontar os poderosos. No entanto, mesmo ele não pôde ignorar os acontecimentos estranhos que começaram a ocorrer em sua nova propriedade. Primeiro foram as reses que apareceram mortas, não apenas mortas, mas dilaceradas de uma forma que nenhum predador conhecido da região seria capaz.
As carcaças estavam parcialmente devoradas, com grandes nacos de carne, arrancados por algo com uma força descomunal. Deve ser onça, afirmou o coronel com convicção, embora soubesse que onças eram raras naquela parte do sertão há décadas. Depois foram os cachorros. Os cães de caça do coronel, animais ferozes treinados para perseguir e atacar, foram encontrados mortos um a um, com suas gargantas rasgadas e expressões de puro terror congeladas em seus focinhos. Os trabalhadores começaram a murmurar. Histórias antigas ressurgiram. Alguns diziam que nas noites de lua cheia podiam ouvir uivos que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Outros juravam ter visto uma sombra enorme se movendo entre as árvores retorcidas da caatinga, uma forma que andava sobre duas pernas, mas se movia como um animal. É o lobisomem do sertão, sussurravam quando o coronel não estava por perto. É o velho Januário voltando para se vingar. Severino, o capataz mais antigo do coronel, homem normalmente impassível diante de qualquer adversidade, pediu demissão após uma noite de guarda na nova propriedade. Quando questionado pelo patrão, limitou-se a dizer: "Tem coisa ruim naquela terra, coronel. Coisa que não é desse mundo." O coronel Damasceno respondeu com uma bofetada: "Covarde supersticioso, vá embora mesmo e não volte." Mas quando Severino se foi, levando consigo sua reputação de homem destemido, outros trabalhadores começaram a seguir seu exemplo. Em poucas semanas, o coronel se viu com metade da mão de obra habitual, e ninguém disposto a trabalhar na propriedade recém-adquirida, especialmente à noite. Foi quando o coronel decidiu que era hora de tomar uma atitude drástica. Convocou seus 3 capangas mais leais, os mesmos que haviam executado Januário, e anunciou: "Vamos passar a próxima lua cheia naquela propriedade. Vou mostrar a esses supersticiosos que não existe lobisomem nenhum. E quando pegarmos o que estiver matando meu gado, seja lá quem for, vou fazer dele um exemplo." Os homens trocaram olhares nervosos, mas nenhum ousou contradizer o patrão. Tinham mais medo do coronel vivo do que de qualquer possível fantasma ou criatura sobrenatural. Parte 3. A noite da lua. Cheia a lua, surgiu no horizonte como uma moeda de prata reluzente, maior e mais brilhante do que o normal. Sua luz fria banhava a caatinga, criando sombras alongadas e distorcidas entre os cactos e árvores retorcidas. O céu, de um azul profundo e sem nuvens, parecia mais próximo da terra naquela noite especial. O coronel Damasceno e seus 3 capangas, Zeca, Torto, Manuel Vesgo e Tibúrcio, estabeleceram acampamento no galpão recém-construído. Armados com espingardas e facões, montaram guarda em pontos estratégicos ao redor da edificação. "Qualquer coisa que se mexer, atirem primeiro e perguntem depois", ordenou o coronel, empunhando sua própria arma, uma espingarda importada, que carregava com orgulho, símbolo de seu poder e riqueza. As primeiras horas da noite transcorreram em um silêncio tenso. O único som era o ocasional pio de uma coruja distante e o farfalhar das folhas secas movidas pela brisa noturna. O coronel, sentado em uma cadeira de madeira em frente ao galpão, bebia cachaça diretamente da garrafa, tentando combater o medo, pois negava sentir qualquer receio, mas uma inquietação crescente que não conseguia explicar. Foi pouco depois da meia-noite que tudo começou. Primeiro veio o silêncio, um silêncio absoluto e antinatural que engoliu todos os sons noturnos. Nem grilos, nem corujas, nem o vento nas árvores. Era como se a própria natureza prendesse a respiração. Depois veio o cheiro, um odor pútrido e selvagem misturando decomposição e um almíscar animal tão forte que chegava a ser sufocante. "Tão sentindo isso?" perguntou Zeca Torto, o mais jovem dos capangas, com a voz trêmula. Ninguém teve tempo de responder. Um uivo rasgou a noite. Um som que começou como o lamento de um lobo, mas terminou com uma inflexão quase humana, que arrepiou até o último pelo da nuca dos homens.
Atire, seu covarde! Berrou o coronel para Manuel Vesgo, que estava paralisado olhando para a escuridão da caatinga. O capanga ergueu sua espingarda com mãos trêmulas e disparou na direção de onde veio o uivo. O tiro ecoou pela noite, mas foi respondido apenas por um silêncio ainda mais profundo. Deve ter sido só um cachorro selvagem. O coronel tentou se convencer, mas sua voz não carregava a habitual certeza. Foi então que o viram. Ou melhor, vislumbraram sua silhueta contra o luar. Algo grande e escuro que se movia entre as árvores retorcidas, rápido demais para ser claramente identificado. Parecia mudar de forma enquanto se deslocava, ora correndo sobre 4 patas, ora erguendo-se sobre 2. Ali! Gritou Tibúrcio, o mais velho dos capangas, disparando sua arma sem esperar por ordens. Uma série de tiros cortou a noite enquanto os homens atiravam freneticamente na direção da criatura. Pólvora e medo saturavam o ar. Acho que acertamos, exclamou Zeca quando os tiros cessaram e o silêncio voltou a reinar. O coronel estreitou os olhos, tentando enxergar na penumbra. Vão lá verificar, ordenou aos seus homens. Mas, patrão, hesitou Manuel Vesgo. Vão, rugiu o coronel, e os 3 capangas, mais temerosos do patrão do que do desconhecido, caminharam relutantes em direção à caatinga, lanternas em uma mão e armas na outra. O ataque veio de onde menos esperavam, não da frente, onde atiraram, mas de trás deles, como se a criatura tivesse circundado o galpão em completo silêncio. Um rugido gutural foi a única advertência antes que uma forma escura e massiva explodisse das sombras, atingindo Zeca torto com força suficiente para lançá-lo vários metros pelo ar. O homem nem teve tempo de gritar. Seu pescoço foi rompido pelo impacto inicial. Os outros 2 capangas viraram-se e dispararam contra a fera, mas o pânico tornava suas mãos instáveis, e seus tiros erraram o alvo. Na luz pálida da lua, puderam finalmente ver o que os atacava. Era vagamente a forma de um homem, mas maior, mais forte, coberto de pelos negros e hirsutos. Seu rosto era uma aberração, um focinho lupino projetando-se de uma face que ainda guardava traços humanos. Os olhos, porém, foram o que mais os aterrorizou. Eram olhos humanos, cheios de ódio e consciência. Os olhos de alguém que conheciam. Januário? Balbuciou Tibúrcio, reconhecendo algo do velho nos olhos da besta. O lobisomem respondeu com um rosnado que parecia um riso distorcido antes de avançar novamente. Suas garras, longas como facas, rasgaram o peito de Tibúrcio enquanto suas mandíbulas se fechavam sobre o rosto de Manuel Vesgo. Os gritos dos homens foram breves e logo substituídos pelo som de ossos sendo quebrados e carne sendo dilacerada. Coronel Damasceno, testemunhando o massacre de seus capangas, sentiu pela primeira vez em décadas o gosto amargo do medo genuíno. Tropeçando para trás, tentou recuar para dentro do galpão. "Não se aproxime!" gritou, apontando sua espingarda importada para a criatura que agora avançava lentamente em sua direção. As garras e o focinho gotejando sangue. "Sou um homem importante. Tenho dinheiro. Posso pagar o que você quiser." O lobisomem parou, inclinando a cabeça como se considerasse a oferta. Por um breve momento, o coronel pensou que poderia estar negociando com a fera, que talvez houvesse o suficiente de humano na criatura para entender o valor do dinheiro e do poder. Foi seu último erro. Com um salto que desafiava a física, o lobisomem atravessou os 10 metros que os separavam. A espingarda do coronel disparou reflexivamente, mas o tiro apenas arranhou o ombro da criatura. No instante seguinte, as garras do monstro estavam afundadas no abdômen do homem rico, erguendo-o do chão como se não pesasse nada. "Januário", gaguejou o coronel, sangue escorrendo de sua boca. "Eu te dou sua terra de volta." O lobisomem aproximou o focinho ensanguentado do rosto do coronel. Um som gutural emergiu de sua garganta, algo que poderia ter sido uma risada ou palavras distorcidas além do reconhecimento. O coronel nunca saberia ao certo, pois no momento seguinte, a fera abriu suas mandíbulas
e arrancou sua garganta com uma única mordida. Parte 4. A lenda ao amanhecer trouxe consigo a descoberta macabra. Trabalhadores de uma fazenda vizinha, notando a fumaça que subia do que restava do galpão incendiado, aproximaram-se cautelosamente da propriedade. O que encontraram os deixou horrorizados e confusos. Os corpos do coronel Damasceno e seus capangas estavam espalhados pelo terreno, parcialmente devorados e mutilados de formas que desafiavam a compreensão. O galpão havia sido destruído, não apenas pelo fogo, mas como se algo com força descomunal o tivesse despedaçado de dentro para fora. Mais estranho ainda, era o estado da terra ao redor. Onde antes havia terreno seco e estéril, agora o solo estava inexplicavelmente úmido e fértil, como se anos de seca tivessem sido revertidos em uma única noite. Pequenas plantas já começavam a brotar entre as poças de sangue. A notícia se espalhou rapidamente pelo sertão. Autoridades foram chamadas, investigações foram iniciadas, mas ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente o que havia acontecido na antiga propriedade de Januário. Os mais velhos da região, no entanto, balançavam a cabeça com um conhecimento sombrio no olhar. Nas rodas de conversa ao entardecer, uma nova história passou a ser contada. A lenda do lobisomem do sertão. Uma criatura nascida, não da mordida de outro lobisomem, como nas histórias europeias, mas da injustiça, da terra e da sede de vingança. Dizem que meses depois, quando os herdeiros distantes do coronel Damasceno tentaram tomar posse da propriedade, encontraram a antiga casa de Januário completamente reconstruída, como se nunca tivesse sido demolida. No terreno ao redor, uma pequena plantação de mandioca e feijão crescia viçosa, desafiando a seca que castigava o resto da região. Nenhum dos herdeiros quis permanecer na propriedade. As terras foram abandonadas legalmente, e com o tempo famílias pobres da região se estabeleceram ali, cuidando da terra com respeito e gratidão. Estranho é que, mesmo nas piores secas, aquele pequeno pedaço de terra sempre permanece fértil. E mais estranho ainda é que, nas noites de lua cheia, os moradores trancam suas portas e janelas, deixando sempre um prato com carne crua do lado de fora. É para o guardião, explicam as crianças curiosas, sem entrar em detalhes. O que não contam é que, nessas noites, uma figura alta e peluda pode ser vista caminhando entre as plantações, inspecionando cada palmo de terra como um proprietário, zeloso. E se algum estranho com intenções duvidosas se aproxima da propriedade durante a lua cheia, bem, dizem que nunca mais é visto. A lenda do lobisomem do sertão nordestino continua viva, sussurrada com medo e respeito, não como uma história de maldição, mas como um lembrete de que há justiça neste mundo, mesmo que venha pelas mãos ou garras sobrenaturais. E nas noites em que a lua cheia brilha especialmente grande sobre a Caatinga, os moradores mais antigos juram ouvir um uivo distante, um som que não é totalmente animal, nem completamente humano. O lamento de Januário, o homem que se tornou fera para proteger o que é seu, mesmo depois da morte. Alguns dizem que o lobisomem ainda vaga pelo sertão, procurando por outros coronéis e poderosos que exploram os fracos e roubam suas terras. Outros acreditam que ele descansará apenas quando toda a injustiça for punida, o que significa, infelizmente, que Januário jamais encontrará a paz. O que todos concordam é que algumas terras têm memória. Algumas injustiças são tão profundas que rompem o véu entre os mundos. E no sertão nordestino, sob a luz prateada da lua cheia, quem comete maldades deve temer não apenas a lei dos homens, mas as garras e presas de uma justiça muito mais antiga e implacável. E fim.